Então, primeira nota tem a ver com esta questão de compadrios e irregularidades. Quando nós afirmamos que os concursos e afirmamos contra as reduções dos montantes, contra as irregularidades que as há, contra a arbitrariedade que as há, contra as falhas de calendário que as há, nós sabemos de casos, e vocês também sabem, públicos, de que nos concursos não quer dizer que os concorrentes não preencham os requisitos. Não é nada disso. É dizer que depois as formas de atribuição têm um caráter subjetivo muito elevado. E nós não podemos permitir isso como não se permite em todo lado. Hoje, os concursos públicos são muito mais exigentes em todos os aspectos do que qualquer concurso privado. Mas por isso é que é público. Felizmente. Mas isso não quer dizer que não exista. A outra nota que gostava de dar aqui tem a ver com o ensino artístico. O ensino artístico tem a ver com a subalternância ou subalternização do ensino artístico quando os POPHs servem para subsidiar, tirando Lisboa e Val do Tejo, porque já não beneficiam de nenhum phasing out, ou seja, a colaboração não é, a participação é muito baixa, colocam aqui problemas muito complexos de previsibilidade e de definição às instituições da sua própria vida. Porque nós somos alentejanos agora para poder receber dinheiro dos fundos comunitários, ou seja, o Alentejo agora vai desde Caldas da Rainha, do mar. Está bem. Neste POPH nós temos situações do ensino artístico que são profundamente injustas. Injustas e de discriminação muito grande. No nosso distrito, para além dos professores estarem meses, como souberam, sem receber um tostão, até situações de hoje de redução do número de turmas e de apoios, quer no Canto Firme, quer no Conservatório da Golgã, quer noutros, nós não podemos estar de acordo com isto. Quem é um ensino artístico deve ser um ensino que garanta a igualdade, não pode estar subjacente aos atrasos do pagamento das tranches do PO-PH. Então, quer dizer, eu não tenho dinheiro, não recebo ao fim de 3 meses, como é que eu vou dar a comer aos filhos? E esse é um problema grave. Não podemos ter um ensino artístico ou qualquer outro dependente das tranches do POPH. O POPH tem um papel relevante, mas é para acabar com as discriminações negativas, com as assimetrias regionais, com a falta de condições para o exercício de cada uma das partes e para permitir um desenvolvimento regional sustentado. Se ele faz o seu contrário, não interessa. Outra nota que é muito importante colocar aqui. Esta questão da cultura, da acessibilidade à cultura e à fruição da cultura e das artes, levanta aqui um problema que é, de facto, esta política, particularmente deste governo, e é neste governo que eu me centro, nesta fase, primeiro para a caracterização da sua prática e depois para criar alternativa. Eu estou aqui a analisar e a discutir convosco, que sois especialistas, mas é para construir alternativa e destruir alguns mitos. A direita vai ter uma derrota estrondosa, dita pelas sondagens deles, que é para permitirmos outra dimensão política. Então eles tiveram 50,5% de votos, 158 deputados. A melhor sondagem deles, e é a sondagem deles, são eles que pagam, são eles que perguntam e formatam, dá-lhes 36%. Quer dizer que perderam 56 deputados. O que nós temos que fazer é criar condições para os derrotar efetivamente e permitir que haja uma alternativa política de facto, também para as questões da cultura. O Partido Socialista tem tido sempre, ou quase sempre, nestas áreas, uma posição que é também o exemplo da Inês, que o faz sem não sendo militante, que é titubeante. Isto é, como precisa de alargar à esquerda e à direita a sua influência, mas é legítima, não assumir compromissos.
O que compete aos que estão à sua esquerda, o que compete a nós é reforçar as nossas posições para obrigar o Partido Socialista a alterar a sua política e ser mais concreto. Isto não tem nada de mal, a clareza com que eu digo isto. Eu sou o único militante, e sou militante do PCP, com as cotas em dia, ortodoxo, marxista. Portanto, estão a ver? Percebem? Portanto, eu não engano ninguém. E a gente tem que ser assim. Nós temos compromissos com o distrito, nós temos compromissos com o país, claros, para depois permitir que se faça isto. É que provavelmente dos 10 deputados do distrito que foram eleitos, a CDU tem um, o nosso António Filipe, que é vice-presidente da Assembleia da República. Dos outros 9, dos quais o Partido Socialista tem lá 4, onde é que está a atividade feita no distrito? Apesar de haver pessoas que trabalharam, porque ao contrário do que dizem, neste setor é consultarem as atividades da Assembleia da República. É brutal o trabalho feito pelos partidos de esquerda, mas depois não vêm cá ao terreno elucidar e demonstrar o que é que fizeram. Portanto, o que nós consideramos é cuidado com essa ilusão de nós podemos alterar a política do PS se não tivermos um reforço à esquerda. Foi sempre assim, depois do 25 de Abril. O que não quer dizer que não seja com o PS que a CDU pode fazer entendimentos. Porque aqui no distrito é a única zona do país onde o PS e a CDU governam juntos. Estudem, case study, tomara. Portanto, quer dizer que esses pré-conceitos mentais, políticos e ideológicos têm que ser removidos. E a terminar a nota, só para dizer uma outra coisa que para mim se torna extremamente importante quando discutimos isso, que é para que a diferença, ou porquê a diferença que nós achamos relativamente à cultura. Nós propomos um serviço público de cultura. Ponto final. A matriz, a marca impressiva para a cultura, para garantir a acessibilidade, o acesso e a fruição, quer na produção, quer na fruição, independentemente do território, do local onde vivo, onde, dependente do sexo, independente da religião, tem que haver um serviço público de cultura que garanta essa base. O que não quer dizer, nunca, que todas as contribuições privadas sejam bem-vindas. Agora é uma ilusão. Estudemos o que diz a Organização Mundial do Comércio quanto a estas questões públicas, desde 1999. Onde é que vão investir no negócio? Já não é no armamento, ainda é. No tráfico humano, já é. Onde é que é mais? Em tudo o que seja direitos como educação. A educação hoje no negócio no mundo vale 10 vezes o volume de negócio dos automóveis no mundo. A seguir, saúde. Saúde, a senhora que era para ser indicada ministra pelo Passos Coelho, que é a senhora que geria o GES Saúde, que já não é, Isabel Lima, disse melhor que o negócio das armas, melhor que o negócio da saúde, só o das armas. A seguir, qual é? Segurança Social. O que é que eu quero dizer com isto? Que a cultura é hoje vista pelo mundo capitalista como uma apropriação para ganhar dinheiro, lucro imediato, não para ser um elemento que eduque para a liberdade, para a igualdade, para a tolerância, para a solidariedade, para a paz. Não é isso que eles pretendem. E é aí contra isso que nós estamos. E o Serviço Público de Cultura garante isso. E sejamos claros, porque a gente não faz promessas, temos compromissos escritos, os outros também têm, nós tentamos dar balanço deles, que é 1% já do Orçamento de Estado. Mas era loucura dizer 1% do PIB antes do fim da legislatura. Isso é que era demagogia e populismo. Pronto,
Pronto, só para enfatizar esta questão do 1%, é assim, eu acho que a questão do 1% é simbólica e acho que é importante nós tentarmos chegar a compreender o que é que queremos efetivamente dizer, para que não seja realmente uma bandeira só demagógica. Agora, a Inês levantou uma questão fundamental, e já muita gente se debateu com isso, o que é que está no orçamento da cultura e como é que nós fazemos esses cálculos, e por isso eu insistir que cada um à sua medida, nós temos muito trabalho para fazer como políticos, que não é, a ligação à política não é só de bandeira, não é só de propaganda, é de efetivamente ir fazer trabalho de casa e trabalhar muito, e temos que guardar tempo para isso, para perceber o que é que está envolvido nesta relação orçamental. Depois a sua execuibilidade. O nosso economista José Maria Castro Caldas fez outro dia uma apresentação a dizer que não é possível se comprometermos com o fim da austeridade. Não é possível propormos o fim da austeridade sem termos que renegociar a dívida e provavelmente, portanto, sem entrarmos em incumprimento. Portanto, isto pode ser transversal a todas as propostas que estão aqui, inclusivamente à do PAF, naturalmente, à do PAF, é que de facto não há dinheiro. Se não há dinheiro, se não houver uma renegociação da dívida e se não houver suspensão de juros, pronto. E esta realidade também está na mesa, era só para falar da demagogia e do conhecimento. Pois, demagogia é mesmo, isso não é dizer não há dinheiro, logo aí está uma enorme frase demagógica que tem sido repetida vezes e vezes sem contas. Nós temos percebido por onde é que tem sido deslocado o dinheiro dos nossos trabalhadores, dos nossos contribuintes. Só para dar uma nota quase de graça, de piada, eu tinha lido um texto do professor José Maria Carrilho antes de vir para cá, e o texto dele tinha sido escrito em 2012. É só uma brincadeira, eu vou ser rápida. E ele dizia em 2012: eu hoje olho para o orçamento da cultura e tenho um arrepio, pois foi fixado em 200 milhões de euros, prevendo-se ainda reduções que o devem fixar nos 180 milhões. Portanto, era ele a fazer futurismo em 2012. E ele continuava: por vezes refere-se que na década de 90 havia muito dinheiro. Estavam aqui exatamente a dizer isso. Ora, essa ideia é falsa, é ele que o diz. O que houve foi uma progressão sempre justificada pelo interesse público dos investimentos feitos. Cá está, é a cultura tida como investimento público, como efetivo manancial público. Sim, estou a fazer a apologia do professor Carrilho, é verdade. Não, porque estou a ser justa de facto, porque também sou independente e estou a ser justa com esta sua criação ou refundação do Ministério da Cultura na altura, não é? Em 95. Agora, isto para chegar aonde? É isso que a Inês quer que eu chegue, não é? Enfim, ele continua a dizer que quando se criou o Ministério da Cultura, o orçamento era da ordem de 35 milhões de contos e depois conseguiu aumentá-lo, etc. Aquilo exatamente que estávamos a dizer. E acaba depois por dizer: ora, considero no mínimo curioso que o governo do Partido Socialista tenha conseguido entre 2005 e 2010, que ele estava a dizer, extinguir todos os organismos criados em 95. Pronto. Agora, cá está. Será que podemos confiar neste PS que acabou por extinguir as suas próprias políticas, não é? O PS de Sócrates que veio extinguir as políticas do PS de António Guterres. Não sei, eu não confio, mas, enfim. Era só esta nota de pequeno fait divers, quase, que queria deixar. No PAF já percebemos que não vale a pena sequer falar, provavelmente vamos deixá-lo passar ao lado, mas vou-me focar só naquilo que o Carlos dizia no início do debate, que são aquelas percentagens verdadeiramente assustadoras sobre a acessibilidade dos nossos públicos e sobre a fruição do cultural em Portugal, não é? Os números estão, de vez em quando vão saindo alguns estudos sobre públicos de cultura. Tenho estado mais atenta aos números em relação aos museus e bibliotecas, porque de facto é a minha área de trabalho também. E parece-me que é sintomático que, por mais
apoios, por mais vontade que possa haver, há aqui um trabalho efetivamente a fazer em relação às acessibilidades, ao chegar até lá, chegar até ao museu, chegar à biblioteca, chegar aos teatros, sair de casa. Há pouco o vice-presidente da Câmara falava-me de uma exposição com algum receio de não ter público. E eu dizia-lhe, mas o senhor sabe o que é que as pessoas desta terra fazem com os seus filhos ao fim de semana? As pessoas ficam em casa, veem televisão. Não acha que temos de ir mais longe? Não acha que temos de as convocar de alguma forma a participar? Cabe a todos nós, não é? Conseguirmos encontrar estratégias de trazer estas pessoas que ficaram completamente esquecidas, porque esta é a nossa realidade de todos os dias, não é? Nós não estamos em grandes centros urbanos e não vivemos sempre essa felicidade de ter casa cheia, não é? E temos esta luta quase diária de fazermos esta promoção das nossas atividades culturais. E isto passa muito mesmo por esta transversalidade com o trabalho na educação e com o trabalho com as escolas e com o ensino artístico, sem dúvida. E falo em acessibilidade não só social, mas falo em acessibilidade intelectual e falo obviamente em acessibilidade ao nível físico, mas a acessibilidade intelectual é também um dos fatores a trabalharmos ao nível da cultura. Vamos fazer mais uma pergunta, há ali uma inscrição. Gostava de qualquer forma de deixar depois uma última, independentemente de haver mais questões, e peço que este tragam, sim, pelo menos mais uma, mas gostava ainda de deixar algum tempo para uma última intervenção de cada um dos presentes, dos oradores presentes. Por favor. Boa tarde, João Aides. Eu gostava de saber por parte dos oradores, esta última Lei 50 do Empresariado Público Local veio estrangular de alguma forma as estruturas de gestão, sobretudo centros culturais, etc., face a toda a implementação de políticas na área da economia, estrangulou claramente o exercício destas estruturas, que muitas delas tiveram que fechar, nomeadamente em empresas municipais. Gostava de saber por parte dos oradores se concordam com esta lei, se ela não devia ter uma excepcionalidade, nomeadamente na área da cultura, face à necessidade também destes equipamentos terem uma autonomia financeira, uma flexibilidade que não se coaduna, obviamente, com os procedimentos administrativos públicos. Gostava também de saber que articulações é que pensam concretas, nomeadamente com outros ministérios, Ministério da Economia, em áreas como o turismo cultural, o turismo criativo, e mesmo concretas na área da educação. A questão que já foi referida, da educação artística, mas isto obriga ou não mesmo a alterações profundas curriculares ou de currículo, ou como é que a cultura pode efetivamente... Já foram feitos vários grupos de trabalho, como articular a educação pela cultura, mas efetivamente nunca foi feito nada sério e estruturante de articulação entre a cultura e a educação. E também, até porque a Inês falou desta questão dos polos regionais, em termos de estratégia de políticas de proximidade do território, qual é que era o modelo ideal, efetivamente? Para que é que servem as direções regionais da cultura, por exemplo? Como é que elas se articulam com estes polos ou não, ou com outras estruturas? Porque, face ao estrangulamento que elas têm, quer de recursos humanos, quer de orçamento, afinal, para que é que servem? Que mediações é que elas fazem com as autarquias? Como é que esse papel é feito em termos das CCDRs? Numa altura em que as comunidades interurbanas assumem também um papel de intervenção cultural no território. Portanto, e neste momento temos uma série de atores a definirem estratégias e políticas no território, todas divergentes e nada concertadas. Também gostava de ouvir, efetivamente, quando estávamos a falar, e alguém disse que não houve concorrentes no Alentejo. Efetivamente, o problema da criação... No Algarve. Desculpa, no Alentejo, não no Algarve. Efetivamente, o problema da criação é um problema extremamente sério,
Foi criado um conjunto de infraestruturas, uma pseudo-rede nacional, que nunca foi rede. Por acaso estava pronto um projeto no anterior governo para criar uma rede de teatros e cineteatros em Portugal, mas, efetivamente, qual é que também é a vossa posição destas infraestruturas que muitas delas estão em risco, muitas vezes, de fechar, não ter programação artística, não ter serviços educativos, não serem efetivamente polos de formação, de dinamização de públicos e estratégias e de políticas culturais no território. Portanto, se têm também alguma posição relativamente a esta rede de teatros, ou pseudo-rede de teatros e cineteatros. Depois, uma última questão que eu tinha. Já são muitas questões. A questão, efetivamente, de... Qual é o seu partido? Qual é o seu programa? A questão da internacionalização. Não sei se falaram muito nisso, mas cada vez mais vários países se posicionam em termos internacionais nas várias plataformas. Chega a estes meros apoios, às vezes articulados, de apoio à internacionalização. Como é que o país vê, efetivamente, em algumas áreas estratégias, nomeadamente como o design, a arquitetura? Será que a CPLP é um foco importante, os países da CPLP, a Europa? Onde é que nós nos queremos posicionar em termos culturais e porquê é que isto não é feito de uma maneira articulada com o Ministério, por exemplo, dos Negócios Estrangeiros, com a ICEP, etc.? Muito obrigado. Mais aqui uma inscrição. Aqui no meio. Dava. Boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Guedalha, sou presidente do Cineclube Torres Novas há cerca de 11 anos, sou dirigente associativo há mais de 25, fui dirigente da Federação Portuguesa de Cineclubes durante 8 anos, sou vereador na Câmara Municipal de Torres Novas, obviamente pertenço a um partido político, e gostava de puxar um debate um bocadinho para outro meio, para outra área. Uma política cultural, e estamos aqui hoje a falar muito até agora de uma cultura de profissionais ou no meio profissional, uma política cultural, no meu entendimento, vai muito para além disso. Já assim fala a nossa Constituição, já assim está escrito. Uma política cultural também tem a ver muito com o que é o movimento associativo popular. Temos que ter consciência do meio cultural, do primeiro ponto democrático onde muitos de nós participamos, onde muito de nossas gentes por esse país fora participa, que é no movimento associativo popular, e que sem ele a cultura ficava, digamos que fechada, entre aspas, como é óbvio, dentro de salas, dentro de teatros, dentro de espaços culturais. É um movimento associativo cultural que permite que ele vá por essas aldeias, por essas localidades, por esse país fora. E como tal, permitam-me só fazer um ponto prévio na minha intervenção, que é a ausência do PAF aqui deste debate, representa e mostra bem o que tem sido neste governo a visão da cultura, uma visão completamente aliada, ausente, por princípio e com um objetivo, é que o definimento da própria cultura leva à não participação cultural e interventiva das pessoas e da população. Eu gostaria só de fazer 3 ou 4 perguntas também para não me alongar muito, e porque daqui vou para uma Assembleia Geral de uma associação. Vou já direto para as perguntas. Qual a vossa visão enquanto possíveis governos, e atenção que numa campanha eleitoral como estamos a entrar, todos vós podem pertencer a um governo, porque eu sou daqueles que pensam e acreditam que antes do resultado final, às 7 da tarde, qualquer um que se candidate pode ser governo. Qual é a vossa clarificação sobre os apoios a atribuir às coletividades de cultura e recreio e desporto? Se é baseado numa política cultural, se é inserido numa política que integre também todos os profissionais, ou se terá que ter uma visão paralela? Qual a lei já aprovada e não promulgada sobre o Estatuto do Dirigente Associativo? É que, enquanto profissional noutra área, que desempenho o meu trabalho laboral, chego às 18 horas e é às 19 que começo a pensar na minha coletividade, no que é que posso acrescentar culturalmente às gentes da minha terra, e muitas vezes isso vai para além da meia-noite. Ou seja, o meu contributo não é enquanto profissional, mas enquanto voluntário. Quais as políticas fiscais para o movimento associativo popular
e se devem ou não ser diferenciado de as políticas fiscais para uma empresa, que hoje em dia todos nós sabemos, quem é dirigente associativo, que muitos dos problemas enquanto dirigente é as leis impostas ao movimento associativo serem coincidentes muitas vezes às leis fiscais impostas a uma empresa. Mais uma pergunta, a última. É a última, que é a questão da realidade de 1% do PIB. Já que isso falou, concordo plenamente que todo o apoio que é dado à cultura, aos movimentos populares associativos ou aos profissionais, tem que ser visto não como uma despesa, mas como um investimento. Tudo aquilo que se pode retirar no fim desse apoio é muito mais do que aquilo que se dá de início. E isso a minha visão, a minha perspectiva, é que é possível 1% do PIB, não agora, como é óbvio, alterando esta realidade em que hoje estamos, que seja possível esse 1% e, quiçá, até mais do que isso, tendo em vista este mesmo, um investimento e não uma despesa. Muito obrigado. Eu vou propor aqui 2 acordos rápidos, porque estamos a 5 minutos da hora limite. O primeiro acordo é fecharmos, já agora neste ciclo de respostas, o debate com 5 minutos de resposta a cada um dos participantes. E o segundo acordo é que algum dos presentes se voluntarie para organizar a próxima conversa antes do dia 4 de outubro. Ficou mais do que provado que há muitos assuntos que têm a ver com políticas culturais e que nos interessam a todos, e portanto seria uma pena, sublinhando o mérito desta iniciativa, seria uma pena ficarmos por aqui e não haver até dia 4 de outubro a possibilidade de continuar a ter esta conversa aqui ou noutro lugar. Se alguém quiser voluntariar-se para propor essa organização, é a última pessoa a falar hoje. Antes disso, temos os nossos 4 oradores. Eu agora vou seguir a ordem inversa à anterior e vou começar pela Paula. Não foi exatamente inversa. E eu vou também começar pela ordem inversa, porque vou responder só ali a 2 coisas que me parecem que eu sei um bocadinho sobre, porque eu também sei muito pouco. Posso ter umas ideias, represento umas ideias, mas não sei muito. Também não tenho muito tempo pago, não é? Também faço esse trabalho à parte. Acho que a questão de considerarmos os dirigentes associativos regimes, pensarmos como é que podemos proteger a atividade de dirigente associativo da mesma maneira que, por exemplo, protegemos a atividade sindical nos trabalhadores, é uma boa questão. É uma coisa para, como eu digo, pronto, para pensar, vou pensar nisso. Os apoios às associações culturais, neste momento, acho que isso foi um progresso, não era assim no tempo que eu trabalhava na Direção-Geral das Artes, que era Instituto das Artes, que era em 2004. Agora os apoios às associações culturais já estão integrados nas direções regionais da cultura e na própria Direção-Geral das Artes. Existe uma verba, neste momento é de 14.000 euros anuais, onde podem ser feitos, portanto há um processo que não existia e que existe agora. E depois, em relação à questão das leis fiscais, é assim, eu sou presidente de uma associação cultural no Alentejo e esta associação cultural tem isenção de IVA só a partir de um determinado volume financeiro é que tem obrigatoriedade de contabilidade fiscal organizada. Eu acho que isso faz, ou seja, eu não entendo completamente as suas questões, acho pertinente que diga que temos que pensar no setor da cultura de uma maneira muito alargada e a minha intervenção logo de início foi exatamente essa. Para isso também precisamos de mais representantes no momento em que estamos a fazer as discussões e as decisões. Mas eu acho que já existem uma série de regalias e é por isso que muitas pessoas fazem associações. Eu própria neste momento tenho pensado, muitas vezes estamos em período de crise, eu estou muito cansada, tenho outras coisas para fazer, mas eu não posso deixar de ter a minha associação cultural porque ela viabiliza o trabalho de muitos profissionais ou não profissionais, projetos mistos. Portanto, eu acho que isso já está um bocadinho em curso. Sobre a questão da descentralização, vou só responder a esta e depois passo para não devemos responder a todos, não é preciso, pronto. Mas interessa-me particularmente a descentralização e a passagem de competências de decisão para as delegações regionais da cultura.
Isto foi muito debatido também na altura em que porque eu tenho de facto a vantagem de andar de um lado para o outro e tenho perspectivas muito diferentes, já trabalhei, já atribuí subsídios, já fiz júri independente, já sou beneficiária de subsídios, portanto também corro o risco de ser chamada de outras coisas. E a questão da descentralização para as delegações regionais da cultura, depois eu também acho que isto se prende com o tal aumento orçamental. Por exemplo, a Direção-Geral das Artes neste momento não precisa de novas instalações, mas não tem pessoas, não tem verbas para contratar pessoas, seja com recibos verdes ou seja de que forma que for, de contratar profissionais e especialistas para trabalhar nas decisões que depois vão afetar o terreno que vai beneficiar desses financiamentos. E, portanto, essa é uma lacuna que é existente e na qual nós temos, se não existe financiamento para isso, tem que passar a existir. E isso vai se prender diretamente com as direções regionais da cultura, porque neste momento, por exemplo, no Alentejo, a Delegação Regional da Cultura só dá pequeninos apoios, vai até aos 5.000, 10.000 euros, e é mais para colmatar as associações e não as associações que não trabalham profissionalmente e que não podem estar nesse ranking dos concursos ou a fundos europeus ou mesmo a fundos nacionais como através da Direção-Geral das Artes. Mas depois, por exemplo, a Direção Regional da Cultura do Algarve já tem dinheiro para colmatar grandes apoios, ou seja, apoios já estruturantes para uma atividade profissional de estruturas que infelizmente não foram contempladas pelo concurso da Direção-Geral das Artes. E quando nós passarmos a estes concursos, quando nós passarmos a estas atribuições, a estas competências serem descentralizadas para as delegações regionais, nós vamos ter que ter uma representação de especialidade e de conhecimento do terreno cá e lá, do terreno para a instituição e da instituição para o terreno, e eu acho que isso faz com as instituições a irem ao terreno e com o terreno a estar representado nas instituições com poder de decisão, sem ter que ser efetivamente uma pessoa da instituição, portanto, sem ter que ser empregado da instituição. Isso tem que acontecer. Se isso não acontecer, todo o projeto de ir às delegações regionais da cultura vai fazer exatamente isso, vai fazer essa distribuição completamente ao acaso, sem critério e sem cumprir um projeto mais alargado, mais nacional, mais comum. Como a Paula já respondeu a algumas questões, eu vou focar-me em em um ponto de cada um, para não ocupar muito tempo. Por exemplo, em relação à primeira questão, falava-se também nas empresas municipais, não foi no papel também das comunidades intermunicipais nesta gestão da cultura e de políticas culturais para os territórios. Tem-se provado que estas comunidades intermunicipais têm tido aqui um papel, muitas vezes, não de desbloqueador de contratos ou de serviços no âmbito da cultura, mas, como Augusto dizia, muitas vezes têm servido precisamente para alinhar nesses tais compadrios. E é aí que, se calhar, a Inês não percebia, mas a Inês tem de concordar, não é uma imposição, mas que muitas vezes estes mecanismos promovem determinados grupos e determinados enquadramentos que são efetivamente de compadrio até político, não é? E nós sabemos disso no dia-a-dia, nestas políticas locais, autárquicas, sabemos que isso acontece. E em relação às empresas municipais, tem-se provado também que há de facto necessidade de tratar os espaços de espetáculo e as contratações de espetáculos, enfim,
com um cuidado especial, diferente, muitas vezes até por causa de, tem a ver até com prazos de pagamentos ou com logística, ou tem a ver também com o enquadramento dos próprios trabalhadores dessas áreas, mas tem-se verificado, por exemplo, mesmo no caso de Torres Novas, que a autarquia consegue resolver, sem uma empresa municipal, a sua ação ao nível do que é a gestão de um espaço de fruição artística e de espetáculo, como é o Teatro Virgínia, não é? E, portanto, parece-me que essa questão das empresas municipais, que foi criada com um objetivo muito próprio e que podem efetivamente ser utilizadas para resolver problemas muito concretos, não têm de ser disseminadas por tudo quanto é espaço ou por tudo quanto é equipamento cultural, com essa desculpa de que é mais fácil gerir se for através de uma empresa. Não, as autarquias têm nas suas competências precisamente essa competência, esse âmbito de gestão desses espaços culturais, desses equipamentos culturais. Podem perfeitamente enquadrar trabalhadores das áreas dos espetáculos, das artes, técnicos de sons, técnicos, portanto, com o enquadramento também ao nível dos horários de trabalho, das suas remunerações, portanto, isso é perfeitamente enquadrável dentro da lei dos trabalhadores da função pública e, portanto, não é necessário haver aqui uma criação de empresas municipais para resolver esse tipo de problemas. Enfim, foi uma nota muito rápida e muito pouco explicada, portanto, podemos um dia retomar o debate também por aí. Avanço para o Nuno Guedelha. Como disse logo no início, em relação às políticas culturais, não sei se já estavas aí, eu fiz logo aqui esta abertura das políticas culturais a todo tipo de manifestação e representação cultural em Portugal. Inclusivamente incluí o associativismo num grande grupo que eu chamei Património. Para o Bloco é essencial passar a estudar e a apresentar medidas concretas de apoio ao associativismo, nomeadamente no programa eleitoral para o Círculo de Santarém. Há propostas concretas também de apoio ao associativismo nas várias ramificações do que é o associativismo desportivo, cultural, recreativo, enfim. Agora, que é entendido pelo Bloco de Esquerda, de facto, como uma semente absolutamente essencial, de facto, para estas populações que precisam de associações vivas, associações com garra, com capacidade e, portanto, precisam de dirigentes associativos, obviamente, com tempo, com vida para conceder às suas associações, mas precisam também de gente que participe, não é? E é essa participação no associativismo que é de facto mais preocupante, porque tal como vemos que as pessoas também não participam a outro nível cultural, o associativismo também se tem esvaziado bastante. É preciso haver aqui uma troca mútua entre o que é apoios do Estado e o que é participação cívica mais aguerrida também. Obrigada. É a última intervenção. Vamos lá ver se estes 5 encolhem. Primeiro, telegráfico. A lei das empresas municipais. O PCP sempre foi contra as empresas municipais. Porque, ao tempo, foi a maneira de agilizar os tais procedimentos e para precarizar o trabalho, os trabalhadores, e fugir, na altura, a algum controle democrático e do Tribunal de Contas. Nós, o que entendemos é que as câmaras, as autarquias, o poder local deve ter essa capacidade para incluir dentro dos seus quadros os quadros que acha que são necessários no âmbito da sua autonomia financeira, da sua autonomia de projeto. Infelizmente, o poder local não fugiu ao ataque, talvez o mais duro, o mais vil
e o mais destruidor ataque ao poder local depois de 25 de Abril, assente num senhor que é aqui de Tomar, com a chamada revisão do Relvas, com a criação das CIMs. Nós somos contra as CIMs. Elas existem, mas nós regemos-nos por princípios. As CIMs, as comunidades intermunicipais, são a forma de fugir à regionalização, que é um desiderato constitucional que está por cumprir desde 1976. E hoje as CIMs, e eu tenho boa relação com as CIMs, até vamos agora fazer um projeto com eles, à defesa do nível do património, transformar os jogos tradicionais em património imaterial da humanidade. Não é isso. É que a noção de escala que eles querem é para impedir que a economia local tenha resultado e fugir ao controle democrático direto. Nós propomos que as comunidades intermunicipais sejam substituídas pelas regiões administrativas. Isso sim é poder local legitimado. E não para acontecer como hoje, cujos concursos são feitos de tal maneira que só os estrangeiros é que podem concorrer, ou as grandes empresas. Vejam os transportes escolares, vejam a EDP, agora até uma televisão. Há aí uma comunidade intermunicipal que até serviço de televisão quer ter. Bom, telegráfico, ainda outro, articulação com outros ministérios sobre estas questões. É evidente que a cultura tem que envolver, ela deve ser transversal interno nos ministérios, mas deve ter um ministério que coordene tudo isso. Mas não é um ministério apenas para ter um ministro sentado no Conselho de Ministros. É um ministro com meios financeiros, humanos, políticos e técnicos. Porque é que esta política tem estado a fazer, e este governo, é um ato de má gestão. É porque temos os equipamentos, temos as pessoas, temos a vontade e não nos dão os meios de organização e de estrutura. Porque o tempo de construir equipamentos acabou. Não há dinheiro para isso, dizem. Não, estamos num outro tempo que é valorizar o imaterial e garantir a manutenção dos equipamentos. Hoje no distrito, para além das juntas de freguesia que foram fechadas, para além das extensões de saúde que foram fechadas, para além dos postos de correio que foram fechados, para além dos postos de polícia que foram fechados, para além dos tribunais que foram fechados, os únicos que vão vivendo são as coletividades. E elas hoje têm uma dificuldade brutal em conseguir viver e praticar aquilo que lhes é devido. Nessa perspectiva, é um ato de inteligência as câmaras fazerem parcerias com as coletividades no novo âmbito, mas é com clareza, com padronização de custos. Não é criar um outro tipo de parcerias ou de contratos-programa, porque agora a Lei 75 praticamente não permite haver subsídios, mas era criar contratos-programa que sejam avaliados, que saibam exatamente o que é que vão fazer e como é que vão fazer. Porque mais voltas que a gente dê, por mais voltas que a gente queira, a cultura começa na família, na escola e na coletividade. Nunca se esqueçam que o Grândola Vila Morena foi feita pelo Zeca Afonso em honra e homenagem à Sociedade Filarmónica Grandolense, pelo ambiente que lá se vivia. Ele foi lá cantar, a PID estava lá, não o deixaram entrar, cantou cá fora. O ambiente daquela coletividade é que o presidente, por causa da PID, mudava todas as semanas, ou praticamente todos os meses, para ninguém saber quem era o presidente, e por isso é que ele chamou Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Portanto, o movimento associativo é fundamental, não só para combater o despovoamento, não só para combater a iliteracia, mas é também um fenómeno fundamental para a criação de emprego. Vocês sabem no distrito quantas coletividades existem em atividade? 1872. Na economia social, incluindo aqui as mutualidades, os IPSS, criámos mais emprego que o grupo a seguir. Quem criou mais emprego durante esta altura de crise foi a economia social. E no nível do volume, o VAP, do volume anual bruto, significamos no distrito mais 10%. Portanto, é um ato irracional de má gestão não potenciar tudo isso. Vamos terminar. Políticas fiscais. Aconselho vivamente a leitura dos nossos 10 pontos. A cultura não tem preço. A cultura não tem preço. Se havia quando eu era mais novo e estava a estudar em Coimbra, diziam que a educação era cara, então invistam na ignorância. A educação, a cultura é
o que distingue os portugueses dos outros povos. É o que faz de nós diferentes. E a única coisa que nunca nos vão poder roubar, tiram-nos a soberania, a independência, até nos dizem que não há dinheiro. Eu sou laico, eu sou ateu, mas, meu Deus, que maior barbaridade. Então não há dinheiro. Então nós estamos a pagar 10 mil milhões de custo da dívida por ano. Os loucos vão continuar se nós não acordarmos. Portanto, dizia aqui um nosso ribatejano, acordai, acordai. Obrigado por tudo, parabéns à organização e apostem na cultura. Bom, eu vou tentar terminar, mas as questões são tantas, mas permitam que comece por dizer, quero para já agradecer à rede o trabalho que ela tem feito e as discussões que temos tido. E eu fui muito dura. No final vamos nos esclarecer e estou certa que como este tema, eu daqui deixo o meu compromisso que vou continuar a batalhar por ele, portanto tenho a certeza que vamos até batalhar juntos, até nas oposições. Mas, portanto, agora, mesmo como política, há 6 anos, reservo-me o direito à indignação e a ficar indignada quando põem em causa algumas do meu trabalho, que pode ser sempre julgado e deve ser julgado. Dito isto, muito rapidamente, nas perguntas que foram feitas, em relação aos institutos e fusões, é evidente que os panoramas estão sempre a mudar. E eu própria considero que, provavelmente, no final da era Carrilho, já que foi falado, foram criados institutos a mais. Mini-institutos para tudo. Não é? E, portanto, isso é algo que não me incomoda nada, sabendo perfeitamente, mas o que é que era a vantagem? Havia um projeto político. E isso é que é o essencial. Hoje em dia, posso até, inclusivamente, que tenho dúvidas que algo que também foi criado por um governo socialista, mas que também são os socialistas que são capazes de dizer, bom, estes anos temos que avaliar, se, por exemplo, algo como o parto funciona ou não. Se calhar não funciona. E se calhar temos que voltar a dividir ou que fusionamos. Portanto, o facto de a orgânica mudar por si não é grave. E não é sequer falta de coerência. O que é preciso é dar tempo ao tempo às alterações que foram feitas e poder avaliá-las. Não é estar a mudar unicamente porque mudamos de governo ou porque mudamos de tutela. E nós vamos ter que fazer essa reflexão no futuro e ver exatamente o que é que funciona ou não funciona. Eu tenho as maiores dúvidas que a junção entre as bibliotecas e os arquivos seja uma boa junção. Tenho a maior das dúvidas. Mas, quer dizer, eu tenho a maior das dúvidas, mas vou precisar de ir ver no terreno se sempre é verdade ou não. Quer dizer, tenho que ir perguntar às pessoas que estão no terreno e que estão a trabalhar, etc. e tal, se funciona ou não. Eu tenho muitas dúvidas sobre alguma passagem de apoios, por exemplo, para a imprensa regional, para as CCDRs. Quer dizer, tenho dúvidas e tenho medo que justamente faça com que a imprensa regional tenha medo em estar a pedir apoio a uma CCDR e ao mesmo tempo a criticá-la no seu jornal local. Pode criar aqui uma situação de conflito e um constrangimento, mas eu tenho que ir verificar se assim ou não, porque também tenho que ter a consciência que há um apelo muito forte das regiões para que haja tomadas de decisão descentralizadas. E, portanto, nós temos que fazer aqui, com muita cabeça fria, de facto, e com o menos demagogia possível, dizer, bom, temos que equacionar exatamente, porque não podemos esquecer que o apelo a decisões descentralizadas é muito forte e é legítimo. Eu não posso estar mais de acordo. As direções regionais de cultura estão numa situação mais que ambígua. Das duas, uma, ou têm poder a mais ou têm poder a menos. Mas estão aqui no entre dois que é muito complicado de gerir e mesmo com as cimes. Ao contrário do que foi dito, eu não sou nada tão severa em relação às empresas municipais, nomeadamente em relação à cultura. Porque se eu acho que devemos ser muito rigorosos justamente e transparentes em certos apoios,
de privados nas atividades dos municípios, as empresas municipais, a meu ver, tinham essa grande vantagem, é de ir buscar patrocínios e apoios fora, sem misturar e sem estar a contaminar as leis, as contas dos municípios. Portanto, a forma foi cega, mais uma vez. O que me assustou nestes 4 anos foi a forma cega como as coisas foram cortadas. Absolutamente cega. Porque havia empresas municipais que não só funcionavam bem, como eram transparentes, como eram claras. E havia outras que, de facto, não eram nem transparentes, nem claras, nem funcionavam bem. Mas, quer dizer, temos, de facto, permitam que eu cite António Costa, governar por retórica dá sempre mau resultado, seja à esquerda, seja à direita. Seja à esquerda, seja à direita. E nós tivemos 4 anos a serem governados por uma retórica à direita, ultraliberal, sem olhar sequer para a realidade. Portanto, vamos ter bom senso. Eu também não gosto muito da expressão bom senso, que isso também vale para tudo. Peço desculpa. Retiro o bom senso. Mas, quer dizer, vamos ter humildade de dizer as minhas convicções profundas são estas. E como é que eu consigo lá chegar, mas com uma aplicação na prática e que não seja por retóricas pura e simples, nem à esquerda nem à direita. Quero ainda dizer, e para acabar, em relação ao associativismo, é evidente que o associativismo é ultra importante, as coletividades são ultra importantes, todo o movimento amador é ultra importante. Eu recebi-os várias vezes na Assembleia. E acho que é essencial, aliás, houve uma medida que o PS propôs que tem a ver com a possibilidade daquela transferência do 0,5% do IRS para instituições culturais de interesse público. E que, obviamente, a maioria chumbou, como é evidente. Qual é a vantagem dessa medida? É, nomeadamente, até para as coletividades locais, as pessoas localmente poderem apoiar a sua coletividade local. E acho que devemos criar uma série de mecanismos a esse nível. Agora, o pior que poderia acontecer era querer regulamentar uma atividade amadora ou local que tem como a sua força vital é justamente não ser profissional e não ter que ser regulamentada por um Estado central. Portanto, legislar ou criar, formatar o que não pode ser formatável, porque senão morre. Ou seja, a essência e a vitalidade é não ser formatado. Queria ainda dizer algo que me parece muito importante, e já que estamos a falar do programa e não falei, que é esta ideia da criação do cartão Mais Cultura. E isso pode ser ao nível nacional e também pode ser ao nível local. Que é criar um cartão, um regime onde se envolvam empresas, empregadores privados ou públicos, para criar um sistema de desconto nas atividades culturais para os trabalhadores. Assim como há nas outras áreas, mas também na parte da cultura. Bom, o programa do PS pode pecar muita coisa, não peca certamente por ser curto em termos de propostas para a cultura. Portanto, só posso convidar-vos a ler, quem estiver interessado, até pode ser específica, como o programa é bastante vasto, é a tal pastinha de que fala o Ricardo Araújo Pereira, é da página 71 a 73, e portanto tem lá tudo. Uma das coisas, só para terminar, que eu quero dizer é, de facto, no dia 4 vamos ter eleições. Vamos ter eleições não é para estar no governo, eu apresento-me aqui como candidata a deputada, portanto eu só sou candidata a ser deputada. Mas uma coisa eu tenho a certeza, eu não posso, e tenho agora a certeza, já tinha por convicção, agora tenho por prática. Eu não posso fazer o meu trabalho se do outro lado não houver um grande envolvimento. Eu cruzei-me com vários setores, nomeadamente na área laboral, nos professores, na saúde, uma série de profissionais. Eu apelo mesmo ao setor cultural para que se mobilize. E por isso é que comecei por agradecer à rede. Porque associações, sindicatos, seja qual for a forma que quiserem, mobilizem-se. E, de facto, nós estamos lá para vos representar. E não, ao contrário do que se pensa, para ter ideias sozinhos. E o que mais sentimos, às vezes, no Parlamento, é uma grande solidão. Porque o outro lado não é que a gente não os ouça, é que eles também não vêm falar.
E muitas vezes também não se entendem. Quero só mesmo para o fim, e porque está aqui o Tiago, e há uma coisa que diz aqui, a importância dos teatros nacionais. Não posso deixar de saudar uma iniciativa que ainda está, o regulamento ainda está, mas que eu ouvi anunciada há 2 dias por parte do Teatro Nacional, que é a criação da Rede Unice, para justamente a poder ajudar na programação e dinamização dos teatros, da rede de cineteatros, que nós sabemos que ficou muito aquém. E, portanto, aqui, mais uma vez, é evidente, será certamente necessário algum dinheiro, não sei como é que é, não sei como é que o Teatro Nacional vai funcionar isso, mas quero saudar, porque antes das questões de dinheiro, há uma questão de vontade, de iniciativa, e, portanto, quero mesmo dar os parabéns ao Teatro Nacional por uma iniciativa que eu mal conheço, aliás, como a maior parte das pessoas, mas que só prova que o dinamismo das pessoas e o empenho é muito, muito útil. E nós estamos cá, é para ouvir, nós, deputados, agora falo como deputada ou candidata, para vos ouvir, para valorizar e para ajudar naquilo que, de facto, a sociedade quiser fazer, a sociedade civil quiser fazer. Não fiquem à espera que os políticos decidam por vocês. A vossa vida é demasiado séria para ser, a economia é demasiado séria para ser confiada a economistas e a cultura também. Só uma coisa que diz, há bocado não quero alguém da tutela que seja muito criativo, muito culto, claro que ajuda que seja muito culto e muito criativo, mas a função dele não é ser criativo, é permitir que quem é criativo o possa continuar a ser e quem gosta da criatividade o possa usufruir. Obrigada. E não se esqueçam de votar no dia 4, já agora. Isso também dava jeito. Obrigado, Inês. Vamos então terminar, não sem antes voltar a agradecer esta excepcional oportunidade que os materiais diversos e a rede nos proporcionaram. Deixar o desafio para que esta conversa possa continuar até o dia 4, em algum momento em particular, ou continuar entre nós mais informalmente. Agradecer aos oradores a qualidade e a convicção das suas intervenções e o terem partilhado connosco uma tarde de sábado. Agradecer, acima de tudo, aos participantes o terem criado a justificação, a razão para que existisse esta conversa. Reforçar este desafio que foi aqui deixado agora de lermos os programas, de sermos cidadãos, também nesse caso, mais informados e mais ativos, e não ficamos só pela leitura e pelo voto, continuamos a participar. Eu sou testemunha que os programas são muito fáceis de aceder. Em poucos minutos temos acesso a todos os programas. E, portanto, não há razão, não há justificação para não fazermos. E, por último, passar a palavra à Elizabeth Paiva, e penso que em nome de nós todos também, agradecer-lhe o ter-nos convidado, ter-nos permitido ter a honra de estar convosco hoje. Bom, só em jeito de fecho, reconheço-me neste último apelo da Inês de Medeiros e, eventualmente, não teremos feito todos os esforços para todos os setores da cultura estarem aqui representados, mas, na medida do possível, o que é estar a quente na organização de um festival, procuramos apelar a vários colegas de vários setores. E não quero agradecer-vos, mas, ao contrário, felicitar-vos pela escolha de estar aqui esta tarde. E cada minuto é uma escolha. Por isso, felicitar-vos por isso e recordar-vos que devem ser felicitados cada vez que fazem a escolha de participarem num debate público sobre um assunto que é do interesse de todos. De facto, esta sala que a vereadora Elvira Sequeira nos propôs para o debate e que nos parecia que podia ser uma sala entusiasmante e cheia, revelou-se, ficamos contentes com os poucos mas bons, mas revelou-se grande para a resposta do tecido e revela de facto, eventualmente, algum desencanto face ao debate público, face à vida política, mas revela também as escolhas de cada um e as escolhas de cada um no encontro com o outro. Apelo desde já a vossa participação também, ainda no fecho do festival, poderem assistir à peça que o Tiago Rodrigues nos apresenta hoje generosamente, ao fim de uma longa viagem, já desde Bragança, esta noite às 21h30 no Teatro Virgínia, e para quem tiver mais fôlego e queira ainda assistir a um concerto inédito do Slow Is Possible em Mind, é na Fábrica de Cultura, logo depois do espetáculo do Tiago e logo depois de uma breve conversa também com o público, como vem sendo habitual. E possamos no final da noite ainda brindar a este esforço e a esta energia que o setor cultural, apesar de tudo, vai tendo de forma mais ou menos concertada, mais ou menos organizada. Obrigada a todos.